Olá, irmãos, a paz do Senhor. Queremos saudar a todos nessa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo, direto aqui do Templo da Assembleia de Deus, em Caratinga, Minas Gerais, para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos trabalhar de uma forma diferente nesse estudo da Santa Palavra de Deus. Geralmente, às terças-feiras, os nossos templos estão abertos, e com o estudo da Palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar a santa e bendita Palavra do Senhor. Como já anunciamos desde cedo, nós estamos hoje num painel teológico e vamos falar sobre a carta de Paulo a Tito. E nós queremos convidar você, que já está conosco aí, muitos irmãos já estão conectados, quer te fazer aquele pedido tradicional. Dá uma copiada nesse link aí, compartilha com pelo menos mais uns 10 e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Hoje nós temos o privilégio de ter uma mesa teológica aqui. Sou grato a Deus pela vida dos nossos pastores que estão aqui e quero desde já apresentá-los. Está conosco o pastor Eliseu, que é o nosso pastor presidente, pastor Saulo Sabino, pastor vice-presidente, e o professor Joás Inácio, que sempre está conosco aqui nos comentários das lições, nos estudos, e nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Nós vamos orar agora e depois vamos ouvir uma canção, um louvor a Deus, e depois do louvor nós vamos voltar com o estudo da Palavra de Deus. Quero convidar o nosso pastor presidente, pastor Eliseu Ferreira Coelho, para estar orando com todos nós e juntos vamos louvar a Deus. A paz do Senhor a todos. É um prazer enorme para nós estarmos juntos aqui para estudarmos a Palavra do Senhor. Ora comigo. Pai Celestial, toda honra e glória pertence ao Senhor. Todo louvor e adoração somente a Ti, Senhor, a mais ninguém. Tu és tremendo e maravilhoso e nós Te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede agora, em podermos estudar a Palavra do Senhor, em podermos, ó Deus, transmitir aos nossos irmãos que estão em casa, por todo o Brasil, por todo o mundo, que estão nos ouvindo e nos vendo aqui nesse momento. Nós queremos a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, e o que nós vamos estudar aqui nessa noite, Senhor, possa ir de encontro ao coração deles, que possa ir de encontro ao coração da igreja. Ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos a tua graça, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Pai, seja conosco e seja com a tua igreja. Nós oramos a ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor. E enquanto isso, compartilhe esse link aí com pelo menos mais umas 10 pessoas. E o nosso chat, a partir desse momento, já está liberado para os irmãos comentarem, darem sugestões, fazerem perguntas. Daqui a pouco vamos começar a estudar a Palavra de Deus. Então vamos juntos louvar a Deus e cultuar ao nome santo e bendito do Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Graças a Deus, estamos de volta aí com o nosso painel teológico e hoje nós vamos estudar a carta de Paulo a Tito. É uma carta importantíssima para os dias atuais. Desde ontem nós estamos trabalhando esse assunto e eu me lembro que na conversa com o pastor Saulo ele me falou assim, olha, é um assunto tão atual, mas tão atual que merece muita atenção mesmo. Então hoje nós vamos estudar a carta de Paulo a Tito, uma carta pequenininha, está antes aí de Filemon e depois de Timóteo, antes de Timóteo, depois de Timóteo e antes de Filemon. E nós vamos estudar essa carta de apenas 3 capítulos e 46 versículos, mas de uma profundidade fantástica. Então, a partir de agora, nós vamos começar a comentar. Quero, mais uma vez, saudar a todos, tem muitos irmãos aí conectando, muitos irmãos já participando com a gente aí. Um grande abraço, um forte abraço aos irmãos que já estão conosco, aqueles que vão entrar ainda e vão ouvir, vão reproduzir esse vídeo mais tarde. Deus abençoe a todos vocês e vamos juntos louvar a Deus e bendizer o nome do Senhor. Pastor Saulo, pastor Eliseu, professor Joás, nós estamos diante de uma carta de apenas 3 capítulos e 46 versículos, mas de uma profundidade enorme. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico aqui dessa carta de Paulo a Tito, só para a gente, assim, quando ela foi escrita, a autoria, e depois nós vamos entrar aí mesmo no comentário de versículo por versículo, né? Nós vamos dar uma esmiuçada nesses 3 capítulos e vamos aprender juntos um pouco mais da palavra de Deus. Pastor Eliseu, vamos começar aí a autoria, tema. Pastor Saulo, vamos compartilhar aí? Vamos sim. É interessante que o autor, Paulo, a maior parte do Novo Testamento é escrito por ele. As suas cartas, a maioria delas é escrita às igrejas. E apenas 4, a primeira carta a Timóteo e a segunda, Filemon e Tito, que é uma carta pessoal, não é isso? Certo. Também chamadas de cartas pastorais, focada nos problemas das igrejas, e o apóstolo Paulo vai estar direcionando e aconselhando a forma desses pastores mais novos do que ele, com menos experiência do que Paulo, como eles deveriam agir diante das dificuldades, das necessidades de cada igreja. E interessante, pastor Saulo, professor Joás, que eu dei uma lida em Atos dos Apóstolos, nas epístolas paulinas. O nome Tito não é mencionado em Atos dos Apóstolos, em nenhuma das 3 viagens do apóstolo Paulo, mas o que Paulo menciona 8 vezes em 1 e 2 Coríntios, também menciona ele em Timóteo. A gente vê a veracidade, a temática dessa carta, que é direcionada mesmo a Tito, e que ele estava acompanhando Paulo nessa viagem missionária, né? Você percebe nessas citações aí que eles são amigos até, e que ele era da mais alta confiança do apóstolo, né? Ele foi encarregado até de recolher, as ofertas para trazer, para Jerusalém, foi encarregado de ensinar, como é chamado de presbíteros, os líderes, ele foi comissionado por Paulo para falar a líderes, então era alguém de extrema confiança, do apóstolo. Percebemos de capacidade, porque ele foi colocado aí para estabelecer presbíteros nas diversas cidades, daquela ilha da Creta. Ele estava ali para estabelecer pastores para aquelas igrejas. Então era alguém de confiança, como o professor Joás já disse, mas também alguém de muita capacidade para poder estar fazendo isso. Preparado para tal, né? Preparado para isso. Até porque ele é um jovem. Paulo, ele menciona, coloca ele como um filho verdadeiro, nascido na fé, ele até expressa essa fala de que nós compartilhamos juntos. É interessante isso porque Paulo trata filho na fé,
ele ganhou, conviveu com ele, igual foi falado aqui, que em Atos, Lucas não menciona o nome dele, mas dá a entender, a gente, segundo historiadores, a gente sabe que ele esteve junto, foi ganho por Paulo, né, e depois trabalhou tanto que recebeu essa carta. Interessante que esse camarada, o Tito, ele trabalhou muito, né? Ele foi um fiel companheiro. Eu vou ler aqui 4 versículos da carta inicial, né? Desses primeiros versículos iniciais a Tito, e a gente vai discorrendo o assunto. Podemos assim? Beleza, pastores? Amém. Vamos lá. Tito, capítulo 1, versículo 1, e depois eu vou ler o versículo 5, que vai complementar isso que nós já falamos até agora. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu fiel, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora olha o 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O que nós percebemos aqui nessa leitura introdutória da carta de Paulo a Tito é que Paulo não concluiu a obra que ele iniciou, então ele precisava de um sucessor, né? E a obra de Deus é linda nisso, né? É que ele mesmo falou, um planta, o outro colhe, Deus rega e dá o crescimento. Nós percebemos que Paulo ele continuou as suas viagens missionárias, e nesta sua necessidade de partir, ele deixa, né, Tito na ilha de Creta e responsável a pôr em ordem as coisas que ainda faltavam. É interessante que Paulo ele não se detém muito nas igrejas as quais ele funda, mas ele vai deixar pessoas líderes para dar continuidade à obra. E nós vemos então que, pelo que a forma de Paulo falar, nas cidades, nós percebemos que já havia muitas igrejas ali naquela região, naquela ilha. O evangelho já havia prosperado naquela localidade. Interessante porque dá a entender que Tito ficou pouco tempo ali. Tanto que no final da carta, Paulo já escreve para ele dizendo que quer encontrar com ele e que enviaria 2 para o lugar dele. Versículo de número 12 do capítulo 3. Nós vamos ver que Paulo, nessa mesma carta, escreve e fala isso para eles. E o interessante também quando a gente olha o fator histórico dessa cidade, dessa ilha de Creta, né? A gente vê pela geografia dela, Creta é a maior ilha localizada ao sul da Grécia, no Mar Egeu. Possui um litoral muito recortado, fator que favoreceu o desenvolvimento de portos e atividades ligadas ao comércio marítimo. Só para os irmãos terem uma ideia, essa ilha tem mais ou menos aí, vamos falar assim, o começo da idade de bronze, em 2600 a.C., já havia história dessa ilha. Então, assim, a gente vê o tanto que é a civilização, a cultura, né? Nós estamos falando aqui de uma cultura grega e de uma necessidade de homem preparado para organizar, dar sequência no trabalho que Paulo começou. Nós vamos ver aqui no capítulo 1, 2 e 3 a profundidade desse trabalho, né, pastor Isabel? O tanto que foi vasto o trabalho, foi pesado, mas a gente vê que é um negócio muito, muito bacana o segmento aí da obra de Deus. Olha bem, quando nós falamos aqui desse capítulo primeiro, nós vamos destacar 3 curiosidades aqui. Aqui a gente começa a interatividade aqui um pouco mais profunda. 3 características no tempo dessa epístola. 2 deveres, 2 breves resumos da verdadeira natureza da salvação em Jesus Cristo. O ponto 1. 2. A igreja e o seu ministério devem estar edificados sobre firmes alicerces espirituais, teológicos e éticos. E o terceiro, contém uma das listas do Novo Testamento enumerando as qualificações necessárias da direção da igreja. Então, 2 coisas. Primeiro, Paulo faz um resumo da verdadeira natureza da salvação de Cristo. É uma coisa que era, assim, vamos dizer assim, prioridade nas epístolas paulinas. Ele sempre apontava a salvação em Cristo. E em Tito não seria diferente, né? É interessante porque quando a gente vê que Paulo escreve, mesmo não sendo para igrejas,
Com exceção de Filemon, por exemplo, é a única carta que eu vejo que ele escreveu não direcionada à igreja. Por exemplo, ele escreveu a Timóteo, primeira e segunda carta, mas escrevendo a Timóteo visando a igreja. Escreve a Tito visando a igreja. Somente Filemon, que aí ele traz uma questão de reconciliação. E quando ele fala justamente sobre essa natureza, essa verdadeira natureza da salvação, e aí a gente encontra aqui no capítulo 2, versículo de número 11 e o versículo de número 12, que ele vai falar justamente dessa salvação aqui. Isso é muito importante, né, professor? Quando a gente fala desse ponto culminante aí da salvação em Cristo, Paulo vai tratar outros assuntos pastorais, pastor Saulo, pastor Eliseu destacou isso aqui, mas ele vai tratar também primordialmente da salvação em Cristo, que é a porta que se abre para os outros acontecimentos aí no mundo espiritual, né? O enfoque da salvação aí em Tito é para evidenciar para os demais, né, para aqueles que observam, né, os efeitos da salvação, né? Aí, se você for dividir nos 3 capítulos, né, os efeitos da salvação na igreja, no primeiro capítulo, na família, no segundo, né, e no mundo em geral, né, na sociedade, no terceiro. Então, aquele que é salvo, ele tem um impacto muito profundo na sociedade, na família, né? Qualquer um que entra em contato com um salvo, né, ele é impactado, é influenciado de alguma forma e deve ser, pelo menos, de acordo com o Tito aqui, deve ser positivamente, né? Justamente porque influencia esses três aspectos aí: eclesiásticos, a igreja e a sociedade. Interessante. Isso é muito bom, né? Dentro do esboço que nós trabalhamos aqui esses dias, nós vamos destacar essas 3 coisas. Primeiro, o capítulo 1 ele vai falar de informações e de orientações pessoais. Depois ele vem trabalhando a família e, por último, a sociedade. Vamos falar um pouquinho disso aqui? No capítulo 1 aqui, ele vai falar de informações, Paulo fala a Tito, né, dessas informações pessoais, a forma que ele deveria se portar em relação ou frente à igreja do Senhor. Então, nós destacamos aqui vários pontos, como, por exemplo, se a gente olhar o versículo 6 do primeiro capítulo, aí, nós vamos ver: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então, nós vamos ver aqui que uma das primeiras das características aqui desse líder é de forma que ele não tinha que ser irrepreensível, né? Um caráter ilibado. Interessante que Paulo vai repetir muitas destas diretrizes para ser um líder, ser um pastor, um presbítero, né? Que ele está falando para Tito. Ele repete muito daquilo que já havia falado com Timóteo. As exigências são muito parecidas, porque não muda, né? É algo que deve permanecer. E é interessante que esse primeiro capítulo, Paulo vai estar aconselhando a Tito a quem que ele deve escolher para liderar as igrejas de Creta. E quais são as qualificações desses homens, o que eles precisam possuir. E aí é onde ele vai estar citando, como já foi mencionado pelo pastor Gilberto: ser irrepreensível, marido de uma mulher. É uma lista extensa, e ele vai dizer que naquela ilha havia pessoas que estavam ali, mas que eram desordenadas, eram faladoras, né? Pessoas voltadas à circuncisão. Essas pessoas não serviriam para assumir a liderança da igreja. E eu pensei o capítulo 1 de Tito, Paulo, ele vai direcionar a sua palavra a Tito, para que ele se preocupe com os líderes que ele vai estar colocando sobre as igrejas ali. Porque já naquela época e naquele período, já havia heresias tentando entrar na igreja. E Tito deveria colocar pessoas preparadas, pessoas que tinham uma boa posição diante da própria sociedade, diante da igreja, que pudessem resistir a essas heresias que estavam já tentando entrar no seio da igreja ali em Creta. Então, nós percebemos que a responsabilidade que Paulo coloca sobre Tito é muito grande, né? É muito grande a responsabilidade. Ele vai ter que olhar, observar e escolher líderes capazes que preencham esses requisitos. E aí eu percebo que a igreja atual, como eu falei, que eu vejo que a carta de Tito é uma carta atual, como toda a Bíblia. Não é apenas um livro histórico, mas é um livro atual, para a nossa vida atual. E nós vemos essas exigências que Paulo escreve a Tito,
São exigências que nós precisamos observar também na liderança da igreja. E nós vemos hoje líderes que se destacam, que não cumprem essas exigências. E aí a igreja, o crente sábio, o crente que voltado para a palavra, ele tem que ficar atento a isso. Ver se está obedecendo aos critérios da palavra de Deus. Né? E isso é muito preocupante, se nós não obedecermos a palavra. Eu vou citar duas coisas aqui, pastor Eliseu. Eu vou direcionar especificamente ao senhor, como o presidente da igreja, né? Da nossa igreja. E até mesmo por uma questão, até mesmo é um momento importante para a gente estar falando aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes. O pastor Saulo destacou um negócio muito importante, que nessa época, essa carta de Tito foi escrita entre o ano de 65 e 66 depois de Cristo, né? Na nossa era cristã, ano Domini. E duas coisas que já tinha nessa época eram exatamente essas heresias, principalmente por parte dessa facção do judaísmo. Então, havia uma necessidade. Agora, duas coisas eu destaco. Primeiro, Paulo, se a gente olhar no versículo 9, ele dá uma orientação a Tito, o seguinte: retendo firme a fiel palavra. E no versículo 9 ainda ele fala, capaz de exortar com a palavra. E a gente está vendo hoje vamos dizer assim, uma proliferação de tantas doutrinas, e que isso tem trazido um certo prejuízo à sã doutrina. Então, a igreja não pode calar diante disso. Ela precisa falar com relação ao que é verdade, o que é da palavra de Deus. Isso é responsabilidade da igreja e principalmente dos pastores, dos obreiros. Verdade isso? Está certo isso? Com certeza, porque hoje o líder, o pastor, aquele que está à frente, é claro, a igreja tem que olhar para Jesus, mas tem que olhar para nós também. Aliás, a igreja ela precisa olhar para o outro crente, né? A Bíblia fala que nós precisamos ser luz nessa terra, ser sal nessa terra. Então, imagina, se um crente ele precisa se apresentar para outro crente como cristão verdadeiro, imagina um líder, imagina um pastor, um presbítero, um evangelista. Esse precisa muito mais ainda se apresentar assim. Por isso que o pastor Saulo disse aqui, que a Bíblia nos diz, que ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ter uma integridade inquestionável. Eu cheguei até a anotar aqui, que essa é a qualidade importantíssima. O ministro cristão deve ser a pessoa que evita não só o mal, mas a própria aparência do mal. Então ele precisa ter isso com ele. E quando você disse a respeito da questão dele ministrar ou falar da doutrina bíblica, ele precisa conhecer, ele tem que ter conhecimento disso. Ele tem que estar vivendo isso e pregando isso, né? Às vezes nós queremos pregar, mas não queremos viver. Ora, o que nós precisamos é viver e pregar. Eu vou dar uma cutucada na ferida aqui, pastor Saulo. Esses dias agora, um sujeito aí, um pastor, né? Ele falou o seguinte: olha que barbaridade, como diz o gaúcho, né? Olha que barbaridade. Ele falou desse jeito: se Jesus estivesse vivendo no jardim do Éden, ao invés de ser Adão, fosse Jesus, ele iria pecar como Adão pecou. Falta de conhecimento da palavra. São pessoas que querem trazer inovações e acaba conseguindo adeptos, né? Pessoas que também não têm uma base bíblica. O pastor Eliseu falou aqui, acabou de dizer, o pastor Gilberto citou o versículo 9 da carta de Tito, ele falou que para reter a fiel palavra, para ser poderoso, para admoestar com a própria sã doutrina, tanto para convencer, para admoestar os crentes e convencer os contradizentes. E as pessoas pregam algumas coisas, como o senhor está dizendo, pastor Gilberto, se Cristo estivesse no jardim teria pecado, baseado em quê? Baseado em qual texto da Bíblia Sagrada? São apenas teorias de homens, não é? Que as pessoas lançam a palavra ao vento e as pessoas acreditam. A palavra que se tornam heresias. Nós temos que pregar o que está na palavra, na sã doutrina. O que passa aí disto é perigoso. Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Por falar em heresia, né, professor Joás? Por falar em heresia, né? O que você acha desse texto que nós estamos falando aqui? Eu estou falando porque nós estamos vivendo essa era agora da super graça, né? Desse evangelho coach, né? Que eu não canso de falar isso.
eu acho que vale a pena a gente falar algo sobre isso aqui, dentro desse capítulo primeiro aqui. O que Paulo orienta a Tito a bater contra, bater pesado em cima disso? O que eu acho é exatamente o que o pastor Saulo acabou de dizer, né? Essas coisas acontecem, essas pessoas estão em cima de púlpitos pregando e têm ouvintes ávidos, né? Fiéis seguidores, porque falta Bíblia, né? Quem levantou esse sujeito? Né? Quem colocou ele numa posição de liderança? Né? Você Não foi olha, Tito. e tem tanta gente ávido por essas posições, né? Tanta gente sedento que quer de qualquer jeito a posição de pastor, de pregador, né? Ávido por posições de liderança. E se a gente lê esse primeiro capítulo de Tito com seriedade, a gente desanima, né? Há muitos que não se enquadram, né? Dos que estão liderando, que não se enquadram aqui. Você olha que os defeitos que Paulo diz que um líder não deve ter, e você olha as virtudes que ele diz que um líder deve ter, você desanima, porque parece que o padrão é alto demais, né? Mas acontece que eu acho que a gente passou batido na introdução, e a introdução é esclarecedora para isso, né? Ele começa a carta, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo, né? Paulo, servo de Deus, diz muita coisa, né? Um líder, antes de mais nada, ele deve ser servo, né? E poucas vezes a Bíblia usou esse título para alguém, né? Você vê a Bíblia chamando Abraão de servo de Deus, né? Lá no Salmo 105, 42, né? Jacó, Ezequiel 28, 25, Moisés, Êxodo 14, 31, Números 12, 7, 8, Deuteronômios 34, Josué, né? Davi, Israel é chamado de servo de Deus. Agora, Paulo vai falar lá em Romanos, né? Vai falar que todos são servos de alguém, de algum Senhor, né? Paulo ele diz isso e ele deixa isso muito claro lá em Romanos 6, a partir do verso 15, né? Qualquer pessoa está na posição de servo de algum senhor. Há os que são servos de um negocinho desse tamanhozinho, um cigarro, né? Há os que são servos de coisas um pouco maiores, mais complexas, né? Há os que são servos do diabo, né? E há os que são servos de Deus. Paulo já começa a carta dizendo que é servo de Deus. Isso já diz muito sobre o que é ser um líder de verdade, né? O manuseio da palavra de Deus é essencial na vida de uma liderança, isso aí é fato. E Paulo vem falando isso a Timóteo, e o pastor Saulo foi muito feliz no comentário quando ele falou que Paulo replicou isso a Tito. E isso traz uma sintonia muito grande dentro dos ensinos de Jesus, que precisa estar afiado isso mesmo, né, pastor? Com certeza. O que precisa, o Timóteo tinha que ensinar e exigir para ser líder, é o mesmo padrão que Paulo vai passar para Tito. Podemos dizer que é o mesmo padrão que hoje Paulo passa para o pastor Eliseu, como nosso presidente. E o grande desafio é nós, quando filtramos isso dentro da palavra de Deus, nós sermos compreendidos pela própria igreja. Porque às vezes a igreja tem alguém que ela ama e quer que ele seja um obreiro, mas ele não se qualifica nas exigências paulinas da palavra de Deus. E aí a coisa fica mais, se torna um pouco sério para aqueles que estão colocados no lugar de Tito, para não deixar passar. Eu acredito que Tito enfrentou dificuldades naquelas igrejas de Greta, porque ele não podia colocar qualquer um para ser um obreiro, um presbítero, um diácono, um bispo, e para ele filtrar dentro do que Paulo falou, ele iria enfrentar diversidade e pessoas que não iriam concordar com ele, mas a palavra tem que prevalecer. Interessante quando o professor Joás ele volta à introdução aqui. Se a gente for olhar as outras cartas, Paulo ele não usa essa expressão de servo. Ele usa, outras formas de mencionar, mas parece que ele queria dizer algo para Tito, como um jovem, né? Tipo assim, olha Tito, eu vou dizer para você que eu sou servo de Deus, mas que você também tem que ser servo. Estou te colocando numa liderança, mas espera aí. Antes de tudo isso, você tem que ser servo, como eu também sou servo. Parece que tem alguma coisa, parece que ele quer explicar alguma coisa para Tito aí. O que eu vejo aqui, pastores, é que o princípio da liderança é a servidão. A gente observa isso na própria igreja. O diácono, por exemplo, ele serve a igreja. Aí ele vai galgando posições, ele é levado um pouco mais ao presbitério. Aí ele serve mais a igreja. Se ele chegar a pastorear uma igreja, ele serve muito mais.
A exemplo disso a gente vê na Santa Ceia. Esse é o exemplo de Jesus. Jesus ceou com seus discípulos, ele serviu os discípulos, lavou o pé dos discípulos, fez tudo, ele serviu. Então o princípio da liderança é a servidão. A gente vê isso. E quanto mais serve, ele se torna, claro, óbvio, mas ele vai se entregar, ele vai se doar à igreja. E Deus ama isso, né? Isso aí é chique demais, né? O nosso maior paradigma de liderança, né? Qual o maior exemplo que a gente tem de líder, né? Jesus, o Cristo. É aquele que está com a bacia e com a toalha, né? É o maior exemplo de líder. Servindo, né? Servindo. Verdade. Seguinte, o nosso tempo passa rápido demais, né? Nosso pai, já é 7h36, ao vivo aqui da Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui, uma paradinha aqui para nós tomarmos uma água aqui. E enquanto isso nós vamos ouvir um louvor ungido aqui, em nome do Senhor. E daqui a pouquinho nós voltamos novamente aí com o segundo bloco do nosso painel teológico, a carta de Paulo a Tito. Vamos louvar o Senhor e enquanto isso vai nos mandando mensagens aqui e vamos trabalhar esse assunto maravilhoso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti, e consagramos todo o nosso ser a Ti. Graças a Deus, estamos de volta aí com o nosso painel teológico e hoje nós estamos estudando a carta de Paulo a Tito, 3 capítulos, 46 versículos, mas os irmãos já perceberam de uma profundidade tamanha, graças a Deus. Quero mandar um abraço aqui a todos os irmãos que já estão conosco. Estou feliz de ter o irmão Gessé conosco aqui, filho do pastor José Ferreira,
Um abraço, irmão Gessé, está lá nos Estados Unidos. Há dias está conectado com a gente aqui. Também irmão Helder, lá de Itaberaba, Ludmila, seu esposo Gilson, todos os irmãos que estão conosco aí. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Pastor José Gonçalves, Marlene Severino, irmã Selma, Simone, Josafá, lá de Matipó, os irmãos de Santa Margarida, os irmãos de Inhapim, todas as congregações nossas aí. Deus abençoe vocês. Pois bem, nós estamos estudando a carta de Paulo a Tito. E nós falamos aqui na introdução e do capítulo 1. Então, no capítulo 1, nós falamos aqui de alguns deveres pessoais que Paulo transmite ao seu companheiro fiel Tito. No capítulo 2, Paulo vai falar algumas questões familiares. Ele começa falando aos anciãos, às anciãs da igreja, aos jovens, aos servos, e ele fala que Tito deve ser o exemplo em tudo. Então, nós vamos falar aqui nesses 15 versículos do capítulo 2 sobre essas questões familiares. Primeiro, Tito vem falando com Tito aqui sobre essas instruções a respeito dessas questões que ele vivia na igreja. Primeiro ele falou às irmãs, às anciãs, né, como que ela deveria, pastor Eliseu e pastor Saulo, a procedência dessas irmãs, as irmãs mais novas, as casadas. Porque uma coisa que eu acho muito bacana em Paulo também é como que ele destaca os anciãos. Eu acho esse negócio assim de uma forma muito, muito louvável a atitude dele em reconhecer o trabalho desses irmãos e ainda solicitar a cooperação deles em instruções, em estar perto ali, no ombro amigo, vamos falar assim. Vamos falar um pouquinho disso aí? Aí nós já vamos ver, quando partimos para o segundo capítulo de Tito, a carta de Paulo a Tito, nós percebemos uma mudança aqui no assunto, seguindo a mesma linha de raciocínio, mas agora Paulo, já nesse capítulo 2, já não vai falar acerca dos obreiros que deveriam ser colocados como pastores daquelas igrejas. Ele vai mostrar aqui as próprias igrejas, como as igrejas devem se comportar. E ele vai partir, aí, como já foi dito, a sua palavra, os seus conselhos, seus ensinos, vai começar nos mais velhos e vai chegar às mulheres, vai chegar aos jovens, enfim, ele vai abordar toda a membresia das igrejas, tá, de Greta, as famílias, o comportamento familiar, porque uma coisa que ele já abre o capítulo 2 dizendo, para falar o que convém à sã doutrina, mas a doutrina da palavra, ela não pode ser apenas algo teórico, que ocupe apenas a nossa mente e nosso conhecimento. O pastor Eliseu falou aqui, no primeiro bloco, que a gente deve pregar e viver. Então, a doutrina é isso, ela é para ensinar, mas não pode ser apenas algo teórico, mas uma prática de vida. E Paulo vai mostrar isso, justamente isso no capítulo 2. A prática da doutrina, a prática dos ensinos da palavra de Deus. Como se comportar os velhos, homens e mulheres, como que os jovens devem se comportar, as mulheres novas, como que nós devemos nos comportar como servo de Deus, né? E nós não podemos perder o norte do cristianismo, que é a palavra do Senhor, que vai nos ensinar a nossa vida diária como deve ser, né? Graças a Deus. Olha bem, olha o que diz o versículo 1, pastor Eliseu, e nós vamos entrar aqui no nosso comentário aqui, dentro desse capítulo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Primeira coisa que eu observo, se Paulo está falando da sã doutrina, porque havia na época dele já uma doutrina deturpada, uma doutrina doente. Então ele orienta a igreja, e principalmente a Tito, fala da sã doutrina, do que convém falar. Aí ele vem falando, em algumas versões, né, fala os anciãos, outras fala os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos da fé, no amor e na paciência. Então ele está falando só, valoriza essa classe aí, porque eles precisam estar atentos aí e conta com a ajuda deles. Bom, pastor, como é que hoje a igreja, como é que nós vemos isso hoje acontecer? Nós podemos aplicar esse mesmo texto ainda hoje? Parece que não, né? Não na sua totalidade. Uhum. Porque, às vezes, não só os jovens, mas nós vemos também idosos que precisam ser repreendidos. Isso eu digo na palavra, né? E na conduta também, às vezes. Uhum. Porque quando Paulo escreve isso, ele diz assim, olha, os velhos sejam sóbrios. Os velhos, eles têm esse papel de ensinar
a sua prática de vida, a sua forma de viver, né, na sua prudência, no amor, e por que não dizer até mesmo na paciência, como Paulo escreve aqui, dizendo para eles assim: olha, vocês são idosos, são experientes, então passa isso para frente. É tanto que ele, no versículo seguinte, aqui ele vai dizer que as mulheres idosas, elas devem ensinar às mais novas essas condutas. Então, e é interessante que é na sã doutrina. É porque Paulo, ele vai dizer nas suas outras cartas sobre as heresias dos dias atuais, dele, daquela época. E hoje nem se compara. Hoje está muito pior. E Paulo, já trazendo a responsabilidade a Tito, ele queria dizer justamente isso: olha, Tito, tem tanta coisa hoje aí acontecendo, e você precisa instruir a igreja a que eles tomem essas atitudes, e justamente os idosos, eles venham ser exemplo para os mais novos. E eu acho interessante, porque, ainda vou frisar de novo, eu acho que Paulo estava querendo ensinar algo para Tito, como um jovem. Uma coisa que eu vejo aqui nesse capítulo 2, pastor, também, Joás, é que Paulo destaca muito bem aqui duas coisas. Primeiro, ele fala dessa sã doutrina, e falando da sã doutrina, está falando de uma doutrina doente, que ainda era a circuncisão, que tinha alguns judeus ali que voltavam para esse ensino e queria incluir na obra da salvação a circuncisão. Então, Paulo veio detonando isso aí. E uma outra coisa que a gente via pelo escrito aqui dos 15 versículos aqui, uma certa ganância entre alguns líderes, alguns que se diziam líderes. E Paulo vem falando sobre isso, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e que isso era para deixar de lado. Vamos falar um pouquinho disso aí? Ele fala dessa sã doutrina, porque existe uma doutrina que não é tão sadia, né? Está sendo pregada. Ele fala isso logo no verso 10 e 11 do primeiro capítulo, né? Interessante o tom que ele usa no verso 11 do primeiro capítulo, né? Fazer calar, né, os hereges. O sentido ali é alguém que coloca uma mordaça num cachorro bravo, né? Calar nesse sentido, de colocar uma mordaça no cão, né? Se entende o trocadilho, né? E aqui no capítulo 2 ele começa ensinando como fazer isso, né? Para você calar o herege, você tem que mostrar a heresia, expor a heresia, né? Aí, expondo a heresia, como que faz isso? Colocando a sã doutrina, dizendo o que é sadio, né? Você não precisa falar o que não é sadio, diga o que é sadio, e o que não vai ser exposto, né? Vai ficar vulnerável, vai ser calado, amordaçado, né? Corroborando com esse pensamento, pastor Eliseu e pastor Saulo, eu queria ouvir a opinião de vocês dois aqui. É o seguinte: eu li um livro há um tempo atrás que o governo do Canadá estava entrando muito dinheiro falso no país, muito dinheiro, muita nota falsa no país. E alguém falou assim: pois é, presidente, como é que nós vamos arrumar com isso aqui? Muito dinheiro falso. Então ele pegou cédulas verdadeiras e colocou na mão de todos os policiais federais e falou assim: ó, vocês vão estudar a cédula verdadeira. E alguém questionou: peraí, mas está entrando dinheiro falso, por que nós vamos estudar logo a verdadeira? Falou assim: ó, vocês vão identificar tudo na nota verdadeira. Quando vocês bater o olho na falsa, vocês vão identificar. Isso repete a nós, né? Nós precisamos entender da sã doutrina. Quando a gente expor a sã doutrina, a doutrina deturpada, ela vai cair por terra. Como que expõe a sã doutrina? Conhecendo. É o que, na palavra do pastor Gilberto, nós só combatemos o erro conhecendo a verdade. Porque enquanto a verdade não é conhecida, a mentira prevalece. Enquanto o erro não se conhece que aquilo que está sendo ensinado é um erro, ele permanece e prevalece. Mas quando se conhece a verdade, a doutrina da palavra, aí ele sim pode ser combatido. É por isso que Paulo vai estar orientando com muita ênfase sobre conhecer a sã doutrina. Há pessoas que não combatem a heresia porque não conhecem a sã doutrina. E para ele, a heresia é verdade, a mentira é verdade. E é por isso que nós temos que estar cientes da verdade, conhecer a verdade, para poder combater a mentira. Como o pastor Gilberto diz, nem precisa falar tanto sobre a heresia, o que ela é, ficar destacando a heresia, é só pregar a verdade. Ensina a verdade, e as pessoas vão compreender, vão entender a heresia quando chegar à sua casa.
E dentro disso que o pastor Saulo está dizendo, é interessante que Paulo, ele, em uma das suas cartas, me falha a memória agora, ele vai falar sobre os bereanos. E ele elogia essas pessoas, os moradores de Bereia, que tudo que era dito eles não engoliam. Eles iam lá e procuravam saber se aquilo era verdade ou não, para depois ingerir aquilo e engolir e levar a sério. Então, eu acho que é por aí o princípio de tudo, ter o conhecimento, né? Conhecer as notas verdadeiras. Quando a nota falsa chegar, opa, peraí, Fica fácil isso aqui não, isso aqui vai ficar fácil, porque agora, se nós conhecemos a palavra, sabemos a verdade, o que vier a nós de heresia, opa, peraí, isso aqui não. Eu teria dificuldade de identificar uma nota falsa, porque eu nunca estudei uma nota verdadeira. Eu pego, manuseio, mas nunca parei para aprender sobre ela. Eu teria dificuldade. E assim a igreja também. Às vezes ouve a palavra, mas não para estudar, para aprender de verdade, para identificar quando vier uma heresia, né? Aí fica mais Eu acho difícil. perfeita essa analogia da nota, né? Eu acho perfeito porque eu fiz a pergunta meio provocativa, né? Como que expõe a sã doutrina? Como que expõe a verdade? Né? É com o discurso, mas esse discurso tem que ser visual também, né? O discurso da verdade não pode ser só discurso, tem que ser visual, né? Quem está ouvindo o discurso tem que ver naquele que está discursando algo concreto, né? Algo visual, né? Por isso a analogia da nota é perfeita, né? Você bate o olho, você já sabe se é ou não verdadeiro, né? Isso, claro, porque logo em seguida, quando Paulo diz para expor a sã doutrina, né, fala o que é apropriado à sã doutrina, ele vai dar uma série de recomendações aos idosos para serem moderados, atitude, né? As mulheres idosas a serem sérias, atitude, né? As jovens a amarem seus maridos e filhos, tudo aqui serem sensatos, e tudo aqui tá dizendo respeito a caráter, a moral, a atitudes do bom caráter, né, da boa Revelam moral, a sã doutrina, que expõem de forma prática a sã doutrina. É interessante isso aí, porque nós até não comentamos no primeiro capítulo, mas Paulo, quando ele vai orientar Tito a selecionar os seus obreiros, ele também dá essa série de recomendações aqui. E agora aqui para a igreja ele fala a mesma coisa. É justamente isso aí que nós estamos colocando aqui, esse princípio, né, de o que convém à sã doutrina, aquilo que tem que aparecer, é justamente isso aí. Eu levantei essa questão aqui, pastor, desse versículo 1º e 2º aqui, exatamente eu estou vendo aqui no nosso chat que vários irmãos comentando aqui, é exatamente o seguinte: não é um perfil da igreja, da liderança da igreja, abandonar os anciãos, pelo contrário, eles trouxeram a gente até aqui, e merecem o nosso respeito, o nosso carinho, e tem a nossa consideração. O que o senhor quis dizer é o seguinte, que esses que merecem o nosso respeito, têm o nosso respeito. Agora, há também uma classe que precisa de uma correção, e é isso que Paulo está falando. Aqueles que têm o respeito, aqueles que têm a dignidade, aqueles que são exemplo, eles precisam transmitir esse exemplo à geração que vem. É até interessante aqui, a irmã Norma, ela comentou aqui, ela colocou, o apóstolo enfatiza no capítulo 2 aqui, o valor da fé e da vida dos membros mais velhos. Isso é tão interessante, quando eu falei aqui, não estou de maneira alguma menosprezando os idosos que às vezes não agem como deveriam agir, prudentemente, ou não levando a fé pela verdade, ou a fé verdadeira em si. Não estou dizendo isso. Achei interessante quando ela colocou isso aqui, porque os jovens, quando chegam e encontram os anciãos na igreja, as mulheres mais idosas, os homens mais idosos, e às vezes até questiona: quanto tempo que tu é crente? Eu sou crente há 20 anos, há 30 anos. Ora, isso é exemplo para todos, né? Agora, o que eu quis dizer é que, não generalizando, mas o que Paulo está dizendo aqui, que eu falei, que os idosos, eles têm que ter esse cuidado, assim como os jovens também têm que ter o cuidado de não ser mau exemplo para outros. E o Paulo, dentro da analogia da nota lá, do dinheiro, né?
Paulo está falando essas necessidades para os homens mais velhos, as mulheres idosas, é porque, com certeza, na igreja de Creta, havia pessoas de idade, homens velhos, que não eram sóbrios, que não eram sérios, que não eram prudentes, né, que não eram prudentes no amor, não eram prudentes na paciência. Havia mulheres, como há também hoje, de idade, mas que não serviam de bom exemplo para as mais novas. Então, Paulo está corrigindo esses erros, e é isso que também nós estamos falando aqui. Seja a pessoa que for, a idade que tenha, se ele não estiver se enquadrando dentro do que a palavra exige para cada um de nós, ele é passível, sim, de uma correção, com respeito, com temor, pela sua idade, pela sua experiência. E nós podemos dizer que o que está aqui é porque havia esses problemas na igreja, das igrejas de Creta. E da mesma forma hoje. Então, a recomendação é essa, que as mulheres velhas, mais idosas, elas ensinam as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amar os seus filhos, ser moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Será que não havia esses problemas lá na igreja de Creta? Paulo escreveu isso aqui à toa? Não. Com certeza que não. Era um problema que foi identificado na igreja, que Paulo está ensinando como corrigir. E da mesma forma, quando nós identificamos esses problemas na igreja, nós temos a palavra de Deus nos orientando como agir com eles. Seja, aí só que não está só velhos, aí está jovens, né? Os jovens têm que ser moderados. O Paulo vai dizer ao próprio Tito, você tem que dar exemplo de tudo, em tudo você tem que dar exemplo também. Então, o professor João diz ali, a doutrina sendo vista, praticada, pregar o que vive e viver o que prega. Porque é isso que a palavra vai exigir. Eu vou citar duas coisas aqui, pastor. O seguinte, primeiro, esse capítulo 2, a estrutura dele. Do versículo 1 ao versículo 10, nós vemos aqui o alcance da instrução. Ou seja, quem está ao alcance dessa instrução. Do versículo 11 ao 14, nós vemos o fundamento dessa instrução. E do versículo o versículo 15, nós vemos a responsabilidade de passar essa instrução. Então, nós vemos aqui duas coisas. Eu fecho aqui e quero compartilhar isso com o Joás também. É o seguinte, quando você falou dessa responsabilidade, dessa mostragem, né? Não é só um discurso, Paulo fala sobre isso também em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala sobre o amor. E eu sempre falo isso, o amor não é só um sentimento, o amor é um comportamento. O amor precisa se materializar, então ele se materializa quando eu estou dando a minha vida ao próximo. Então isso é questão de amor, ou seja, eu não posso falar só que eu amo, eu tenho que demonstrar que eu amo. Porque se for só um sentimento, não vai resolver nada. O discurso vai ficar vazio. Sempre, tanto no capítulo 1, né, que ele vai falar de como os líderes devem ser, quanto no capítulo 2, que ele vai falar como os crentes devem ser, os cristãos devem ser. Né? Ele sempre vai falar de caráter moral, né? Sempre vai ter caráter moral ali, né, e ético, né, no discurso de Paulo. A única vez que ele fala de desempenho, né, é quando ele fala que os líderes devem ter aptidão para ensinar. Aí é a única vez na carta que ele fala de desempenho. Todas as outras instruções dizem respeito ao caráter, à moral da pessoa. Então, tem muito a ver como a gente vive, né? Não como a gente prega, é como a gente vive. Né? E ele chega a dizer aqui no capítulo 2 mesmo, né, no verso 8, que isso é motivo de vergonha até para o diabo, que não vai ter nada para dizer da gente. Claro. Né? Para que o diabo, o vosso adversário, seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Né? E parece que esses problemas todos que o pastor Saulo apontou, né, dizendo que se Paulo escreveu isso, certamente esses problemas estavam lá. Me parece que tudo isso já está enraizado na cultura de Creta, né? Aquela ilha lá com cerca de uma centena de cidades, né, na ilha, e o próprio apóstolo Paulo ele fala no verso 12 do 1º capítulo, né, da reputação de Creta, né, sempre mentirosos, animais terríveis, comilões preguiçosos. Né? A reputação de Creta é que quando você ia falar de um mentiroso, você falava de um cretense. Quando você ia falar de um preguiçoso, você chamava de cretense. Era essa a reputação. Né? Plutarco ele chega a dizer que
que eles eram tão ávidos pelo dinheiro, pelo vil metal, né? Eles eram tão apaixonados pelo dinheiro quanto mais do que o que as abelhas são pelo mel, né? Eles queriam mais o dinheiro do que as abelhas querem o mel, a linguagem que Plutarco usou. Então, parece que o problema é cultural, e a igreja, de alguma forma, assimilou essa cultura de fora, né? E Paulo está dizendo que isso não deve acontecer. A igreja deve ser espelho, exemplo, né, em tudo. Exemplo em tudo, né, para que o próprio adversário não tenha nada de mal a dizer ao nosso respeito. Interessante porque, igual, por exemplo, essa responsabilidade aqui de Tito, Paulo coloca para ele aqui que o ministério de Tito tem que ser marcado por lealdade. É tanto que no último versículo aqui do capítulo 2, ele vai dizer assim, fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Depois ele fala assim, olha, ninguém te despreza. Ou seja, seja tão leal ao ponto de ninguém falar assim, peraí, você está falando que você não viu. Você está dizendo aí que você não viu. Não. Então Paulo quis dizer, olha, faz tudo isso. Ninguém te despreza. Ninguém vai te desprezar. É no vida, né? É verdade? Por isso que ele fala, o seu ministério, Tito, tem que ser um ministério leal. Tem que ser coragem, inflexível, né? Essa é a mensagem que você tem que pregar, que você tem que dizer. Pastor, e fechando esse bloco aqui, nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção, já. Só fechando aqui o seguinte, com relação a essa questão dos anciãos, de respeitar e tudo mais, isso que o Joás falou também agora aqui, fechando esse bloco, a Denise mandou um negócio que muito interessante, que em tudo te dá, por exemplo, está lá em Tito 2,7. E não adianta todo conhecimento, né? Não adianta todo conhecimento, aprendemos com exemplo, com a prática. Todos precisamos de pessoas com quem podemos espelhar. É exatamente isso que Paulo está falando. Tito olhava para Paulo, Paulo olhava para Jesus. É isso que ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou também de Cristo Jesus. Então, o Léo falou um negócio muito interessante aqui também, que a nossa geração mais nova, nós somos reflexos da geração passada, nós aprendemos com ele. É exatamente isso. Mas aí vem uma grande preocupação para os que estão envelhecendo. Eu preciso deixar um legado para a geração mais nova. Paulo já está ancião e está deixando um legado extraordinário para Tito. Paulo está instruindo alguém que vai ficar no seu lugar quando ele vai morrer, né? Quando ele partir. Deixar um legado. E essa tem que ser a preocupação de nossa. Estamos aqui na igreja há muitos anos trabalhando, servindo ao Senhor. Qual legado nós vamos deixar para gerações mais novas? É essa colocação que Paulo está mostrando aqui. Os velhos, mais experientes, tem que deixar um legado para gerações mais novas, para eles se espelhar que o Evangelho funciona. Realmente o Evangelho funciona e eu posso viver uma vida como meu avô viveu, meus pais viveram. É um legado de fé. Como Paulo vai dizer acerca de Timóteo, sua avó, sua mãe, lhe deixaram um legado de fé extraordinário. Muito bom. Só para completar o que o pastor Saulo está dizendo, o apóstolo Paulo ele fala a mesma coisa para Timóteo. Lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai falar assim, olha, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Aí ele fala, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha que fantástico isso. Então, a mesma preocupação que o apóstolo Paulo teve com Timóteo, quando ele escreveu a carta a Timóteo, ele tem também agora com Tito. E nós vamos fechar, pastor, falando duas temáticas aqui. Eu quero me direcionar, você que está nos ouvindo agora, em duas temáticas. Primeiro, realmente os mais velhos, os anciãos, eles têm o peso da experiência. Eles viveram coisas que nós ainda não vivemos. E a gente tem que considerar isso e tem que elevar isso aí. Nós não podemos esquecer. Mas nós temos que destacar uma coisa também. É a paciência dos mais novos em escutar os mais velhos. Que hoje a gente quase não vê isso. E a gente precisa destacar isso também. Não é simplesmente ter que escutar. Não adianta ter que escutar, mas não escutar. Não vai resolver nada, né? Então a gente precisa entender isso também. Que é uma coisa que tem que destacar, né, pastores? Com certeza. Irmãos, nós vamos para uma pequena pausa aqui. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. E vai aparecer no seu vídeo aí algumas contas, tá? Se você quer semear e pode fazer isso no reino de Deus, é a oportunidade agora.
estamos com uma novidade que é o QR Code, e você pode, através do cartão de débito ou crédito, ofertar na obra do Senhor. A oferta, o dízimo faz parte do nosso culto ao Senhor, e você agora tem o privilégio, a oportunidade de, se quiser fazer isso, fazer na obra do Senhor. Vamos louvar o Senhor, enquanto isso você tem a oportunidade de fazer suas doações, ofertas e dízimos na casa do Senhor. Deus te abençoe por isso, tá? Daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco da carta de Paulo a Tito. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os doentes e os enfermos são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. E os enfermos e os doentes são curados, os cativos e oprimidos livres são, os doentes e os enfermos são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Graças a Deus, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso estudo, nosso painel teológico, e nós estamos falando sobre a carta de Paulo a Tito, uma carta que foi escrita entre os anos 65 e 66 da nossa era cristã, do ano Domini, e foi escrita pelo apóstolo Paulo, enviada a Tito, que é um presbítero, um pastor da igreja que estava na ilha de Creta. Essa ilha, datada de aproximadamente 2.600 anos antes de Cristo, de uma situação geográfica muito confortável, de uma cultura muito, vamos dizer assim, atualizada, que é a cultura grega, mas que tinha uma igreja que precisava de algumas orientações. E Paulo escreve essa carta a Tito, orientando ao jovem pastor algumas doutrinas, né, só reforçando aquilo que já havia aprendido do apóstolo Paulo. Pois bem, nós falamos aqui no primeiro e o segundo bloco. No primeiro bloco nós falamos sobre algumas orientações pastorais ao Tito, ao jovem pastor Tito, orientações de Paulo a Tito. No segundo capítulo tratamos de assuntos familiares que estavam ocorrendo dentro da igreja, e agora no terceiro e último capítulo nós vamos falar da vivência dessa igreja na sociedade. Então nós vamos ver aqui do versículo 1 até o versículo 11, sobre essas orientações pastorais, né, em relação à exortação às boas obras da igreja na sociedade, e do versículo 12 até o versículo 15, nós vamos ver a conclusão, a saudação de Paulo, finalizando essa escrita, essa carta a Tito. Vamos lá então, pastor Eliseu, pastor Saulo, professor Joás. Dentro desse capítulo 3 aqui, nós vamos destacar exatamente o que nós falamos desde o início, que é a vivência da igreja, que é a hora da igreja mostrar à sociedade. É a hora, assim, de pôr a fé em ação, né? Exatamente isso, né, pastor Eliseu? E dentro disso aí,
ele vai nos exortar, ele vai nos orientar a ter essa conduta diante do próximo, né? E é isso que nós vamos ver agora nesse capítulo de número 3 aqui. Nós vamos aprofundar dentro dele. E nós vamos ver aí que ele já começa dizendo para Tito assim: admoesta os que se sujeitam aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão com todos os homens. Ele vai começar aí a falar a respeito das boas obras, daquilo que nós precisamos, que a igreja precisa fazer e refletir para aqueles que estão diante da igreja. Interessante, nós já falamos desde o princípio aqui, uma carta tão pequena no seu tamanho, né, poucos versículos, mas tão profunda. Paulo começa falando sobre as qualificações para o ministério, para o obreiro, depois ele vai para a família, a própria igreja. E quando ele fecha aqui, nós vamos ver Paulo fechando o capítulo 3 aqui, mostrando essa sujeição aos principados, às potestades. E nós entendemos que no original não é só se sujeitar aos líderes, aos pastores, mas uma sujeição a toda autoridade, seja a autoridade, né, de governo, política, a autoridade dos pais dentro de casa, autoridade, tudo que estiver sobre nós como autoridade, Paulo vai dizer que tem que ser sujeita a essas autoridades. E vai mostrando lá no capítulo, no versículo 7, ou no versículo 6, ele vai mostrar acerca do Espírito Santo trabalhando, versículo 4, 5, 6, que a única maneira de nós praticarmos todas essas necessidades como cristãos é justamente influenciados pelo Espírito Santo, que vai aplicar na vida do cristão, do crente, do homem que se converteu, vai aplicar os princípios da palavra e tornar possível praticar. O versículo 13 ele diz assim: porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, aí Paulo vai mostrar que há uma possibilidade, porque a salvação se manifestou, e o Espírito Santo vai nos fortalecer, nos regenerar, nos renovar, para vivermos todas as exigências do cristianismo ou do evangelho, para servirmos a Deus. Porque nós percebemos que mesmo quando Paulo mostra a seriedade de ser cristão, ele mostra a condição de ser cristão. Vai mostrar que o Espírito Santo vai nos dar condição de servir a Deus e agradar a Ele pela obra do Calvário, a obra que Cristo realizou por nós. Vamos conseguir servir e agradar a Deus. E ele fala aí, fecha a salvação, né? Fecha com a salvação. Isso é muito bom. Paulo nunca se esquece disso, né? Quero mandar um abraço ao pastor Anacleto e à irmã Isabel. Ele mandou uma mensagem aqui para nós e para a gente, é um motivo de muita alegria. 45 anos de caminhada com o Senhor. E ele mandou um recado aqui bem claro para o Joás: meu filho, você faz parte desses 45 anos de jornada. Isso é muito bom, né, Joás? Chique demais. Chique demais, tá demorando, chique demais. Muito bom. E por falar nisso, professor, quando a gente fala dessa obrigação da igreja em relação à sociedade, você já começou a falar isso aqui bem no início, é bom a gente destacar isso também, né? Como a igreja deve se portar diante da sociedade. Vou só dar um exemplo. Nesse momento que os nossos templos estão voltando agora, né, mas ainda a maioria fechados por causa dessa pandemia do coronavírus, alguém pode até estar questionando, mas espera aí, a igreja tem que obedecer isso? O pastor Saulo acabou de falar aqui. Essas potestades, essas autoridades, diz respeito às autoridades também governamentais, e a igreja está sujeita a isso também, desde que não desapontem a palavra de Deus. É um princípio, né, pastor Saulo? Verdade, com certeza. Eu tenho aprendido e tenho falado muito, obediência, quando a gente concorda com a ordem que recebemos, não é obediência, é conveniência. Obedecer é quando você recebe uma ordem que você não concorda tanto com ela, mas se disponha a obedecer. Aí sim é a verdadeira obediência. Quem não queria hoje, nesse tempo, dentro do assunto, quem não queria estar com as igrejas abertas e nós pregando e fazendo? Mas recebemos uma ordem que é benéfica para a população, e sujeitar a ela. E assim é toda obediência que nós estivemos sujeitos.
né? A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. É uma obediência sacrificial, em que a sua vontade morre e você se submete à vontade de uma autoridade. Aí, seja no sentido, é claro, de aplicação, você se submeter à autoridade do governo, à autoridade dos pais, a sua vontade tem que se deixar de existir. E você submeter de forma voluntária, sacrificial, para cumprir a palavra de Deus. E a verdade é que obedecer nem sempre é fácil. É um desafio que nós temos que vencer. Mas é necessário, né? E lembrando que o professor Joás disse um tempo atrás aqui, quando ele falou sobre as características dos cretenses, né? Das suas crenças, das suas condutas, cultura e outras coisas mais. Aí vem aqui Paulo escrevendo para eles, para Tito, dizendo assim, olha, admoesta-os na sã doutrina, mas mostra para eles também de onde eles saíram. Aí, por isso que o senhor leu aqui o versículo de número 3, ele fala, né, porque também nós éramos, olha, lembra eles que eles eram, né, eles eram, aqui, olha, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, né, odiosos, odiando uns aos outros. Lembra isso a eles, admoesta-os, mas traz isso à memória deles, que eles eram, agora eles não são mais. Por isso que o versículo seguinte vai dizer, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, e ele entra a questão da salvação aqui, que ele não deixa de dizer, né, para com os homens. E aí eu acho muito bacana, porque Paulo sempre, em todas as suas cartas, eu sou suspeito de falar de Paulo, porque eu gosto das cartas de Paulo. Né? Então, eu acho interessante, porque o apóstolo Paulo, ele menciona a realidade da carta onde ele está dizendo, as pessoas que vão receber aquela carta, ou até mesmo a pessoa individual, ele não esconde nada, ele fala, ele revela o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, mas depois ele mostra a salvação para essas pessoas, e ainda lembra, olha, vocês faziam isso, agora vocês não fazem mais. Pela misericórdia de Deus, através da salvação em Jesus, houve mudança no coração de vocês. Então vocês faziam, hoje vocês não fazem mais. Né? Professor Joás, eu vi um negócio muito interessante, uma ilustração recente agora, falando da igreja e de Cristo. A igreja é comparada na Bíblia como a lua, Cristo é o sol. Eu achei isso de uma forma tão profunda, porque a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol, assim deve ser a igreja, né? A igreja ela precisa refletir a luz de Cristo, para que as pessoas que estão à sua volta entendam e vejam o poder do evangelho na vida da igreja. E aí a gente volta a falar naquilo que você falou no início. É a vivência, é a prática do dia a dia que faz as pessoas entenderem e aceitarem a Cristo como Salvador. Sim, você vê no capítulo 3 essa analogia toda, né? O pastor Saulo já falou. No verso 7 ali, você vê ele falando da justificação, né? Pela graça, né? Justificação pela graça, e fala de como nós nos tornamos herdeiros, né, da fortuna do nosso Senhor, né? Além de tudo que ele fez, ele ainda repartiu aquela fortuna toda com a gente, né? Mas antes parece desanimador. Quem está lendo a carta pela primeira vez, né, já vem a recomendação para ser subordinado, né, para ser obediente às autoridades. Depois ele já mostra a nossa condição perversa, né? Como a gente estava numa condição de perversidade antes de chegar a Cristo, né? E isso é desanimador, né? Escravos de todo tipo de paixões e prazeres, né? A imagem ali é de perversidade mesmo ao extremo. E fica mais suave quando ele começa a falar da salvação, né? Parece que a mensagem aos cretenses não desanima. Vocês estão vendo esse brilho que a gente reflete do sol, né? Esse brilho que a gente reflete da luz que é Cristo, da luz do Evangelho. Mas no passado a gente era perverso também, né? Parece que a mensagem não é desanimadora. Quando você vê o todo, a mensagem é de ânimo aos cretenses, que têm uma má reputação, né? Não basta mostrar só o problema, a enfermidade, né?
Mostra a solução. apresentar a solução. E Paulo faz isso aí. Paulo conhecia muito bem da lei, né? A lei só apresentava o problema. Aí ele conheceu a graça, então ele passou a ver os dois lados. Ele identificou o problema, mas ele conhecia um que resolvia o problema. Interessante dentro disso aí que o versículo 9 ele vai dizer, olha, mas não entrem em questões loucas, né, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ele conhecia os dois lados, então ele podia falar, pastor. Achei isso fantástico. Isso vai de encontro, né, frontalmente aos hereges da época, né, porque o que eles ensinavam? Não, agora você é igreja, mas tem o Shabat, sabe? O Shabat é isso, é aquilo, né? Não, você agora é cristão, agora você faz parte da Igreja Universal de Cristo, mas tem aquele negócio de carne, né? Essa carne não, você não deve comer, né? Você deve comer aquela, né? E tem um monte, é Jesus mais esse monte de coisa aqui para você ser salvo, né? E Paulo mostra que a salvação é pela graça, né? Tudo é puro para os que são puros, né? Porque quem é puro não vai procurar devassidão, não vai se meter em trevas, né? Porque o que é puro anda na luz, está em Cristo, né? Então ele não vai se envolver com trevas, né? Então para o que é puro, tudo é puro. Então esse negócio de essa carne, esse dia, essa festa, né? Não tem isso, né? E Paulo, quando ele fala isso, ele fala até de boas obras, né? Vai de encontro também frontalmente às obras da lei, né? Boas obras é diferente de obras da lei, né? O crente pratica boas obras. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essas heresias, a gente pensa que é da agora, professor, o caçador de hereges aí, né? Os meninos estão zoando aqui no grupo aqui. A gente pensa que isso é da agora, mas não é não. Desde a época em que Jesus apareceu, antes, né? Antes, é muito antes. Mas quando Jesus veio pregando o evangelho, o reino de Deus, isso tomou a forma também das heresias. Isso não é da agora, tanto é que as 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, vem batendo pesado nessas heresias, os escritos de Pedro, os escritos de Paulo, e nós vamos ver isso em todo o Novo Testamento. Isso é claro, né? Interessante que o versículo 10 está falando aqui, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitar. E aí, no comentário que a gente vê aqui, a gente está vendo aí que o pessoal está dizendo que o professor Joás, ele não só evita, né? Ele persegue, né? Os hereges. Bacana isso. Não tem nada com herege, né? O meu problema é com as heresias, né? E a gente deve mesmo combater as heresias. Com certeza. O seu problema não é com os hereges, é pregar a verdade. É a verdade. E a heresia, o que é heresia? É contradizer a palavra de Deus. E a primeira heresia que nós vamos descobrir na Bíblia é quando a serpente conversa com Eva. Ela torce a palavra de Deus. É a primeira heresia, o ensinamento herético. Porque toda heresia é isso, é torcer a palavra de Deus, distorcer, né? E é o que ela fez no Jardim do Éden. E dali em diante, nunca houve um tempo em que não houvesse distorções da palavra de Deus. Só que o que nós precisamos entender é que nos dias atuais se cumpre profecias do Senhor Jesus, que esse tempo de heresia, a heresia, elas se fortaleceram muito, porque as pessoas passaram a dar tanto crédito às heresias que desfazem e não se preocupam com a verdade. Se está dando certo algo, vou pesquisar se é certo, se é errado, para quê? Está funcionando, deixa aí. E não é isso. Existem, às vezes, heresias, palavras distorcidas, que aparentemente estão funcionando. É o que diz também a Bíblia, né? Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim dele é a morte. Então, o Joás, como a gente conhece já há algum tempo, alguns anos, eu vejo a sua preocupação com a verdade. E nós precisamos nos preocupar com a verdade. O Paulo disse aqui, um homem herege, depois de você admoestar ele uma vez ou outra, evita ele. Porque essa pessoa já está pervertida e peca. E está já condenado. Só que aí nós temos que fazer o quê, então? Pregar a verdade, insistir com a verdade, para que o Senhor possa salvar aqueles que ainda podem ser alcançados pela verdade. Seria julgar pérolas aos... De certa forma, sim. É julgar pérolas aos porcos. Nosso, né? E a pessoa não pastor valoriza aqui, as né? verdades. Pastor João de Deus, né? Nosso mestre aqui, né? Eu sempre ouvi ele falando uma coisa, que a Bíblia interpreta a Bíblia, né?
Isso é muito rico porque a palavra de Deus é a palavra toda, né? Sempre que se tira um trecho, né, para fazer esse trecho dizer o que eu quero, né, isso Princípio da heresia. é heresia e é até desculpa para tentação, é até tentação, né? Aquela palavra lá na boca da serpente é palavra de Deus, mas não está no contexto do que Deus disse. Não está dizendo exatamente o que Deus disse. O que Deus disse é a palavra toda, né? Ela separou um trecho, então é tentação, não é palavra de Deus. No deserto foi a mesma coisa, né? A gente ouve falar, dizer, e é uma verdade, um texto. Fora do contexto é pretexto. E o que a gente vê muito é isso. Mas a palavra está aí, para nós aprendermos. Uma certa feita, pastor, alguém veio me perguntar sobre um versículo da Bíblia, e eu quero até aproveitar para falar. Tem muita gente que fala assim, qual o sinal que Deus colocou em Caim? Qual é o espinho da carne de Paulo? São perguntas que nós não temos resposta. A verdade é essa. Mas, uma vez uma determinada pessoa veio me questionando alguns pontos da Bíblia, e eu perguntei para ele o seguinte, você acredita na Bíblia do jeito que você está falando? Não acredito. Então minha conversa com você acabou aqui agora. Eu não vou conversar com alguém que não crê da palavra de Deus, que pelo contrário vai zombar. É nesse contexto que a Bíblia fala, evita. Evitar mesmo, só vai dar o que está lá no versículo 9 aí, né? Problema de heresia, de genealogia e de debates, contenda da lei, que não vai chegar em nada. Então é esse contexto que a Bíblia fala, evita. Nós não podemos contender. A Bíblia diz que ao homem de Deus não convém contender. Nós podemos tentar convencer. Mas desde o instante que passou para uma contenda, já está fora dos princípios. Aí é melhor evitar. Ele não está dizendo também para evitar toda a discussão, né? Nós estamos discutindo 3 capítulos de Tito, né? É uma discussão boa. Ele fala para evitar discussões que não são sensatas, né? Verdade. Discussões que não têm sentido, não vão levar a lugar nenhum. Vai chegar a lugar algum. Não vai agregar em nada, né? Pelo contrário, vai só atrapalhar. O Léo citou um salmo aqui, Salmo 18, 25. Eu achei muito bacana o comentário a citação desse salmo, no contexto que nós estamos falando aqui. Abraço, Léo, a Carol, aos meninos aí, Sofia e Felipe. Deus abençoe vocês. Para com o benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Agora olha o 26. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Isso é o salmista. Então, nessa questão de perversidade, nós temos que ser inflexível. Ponto final, não tem conversa com isso não. A verdade é esta. Pronto. Se aceitou bem, se não aceitou, não tem que ficar batendo boca, tem que ficar conversando. Não tem negociação. Não tem negociação. A verdade é a verdade. Isso é muito bom. Quero mandar um abraço ao pastor Ari Ferreira Coelho, nosso pastor, presidente emérito, irmã Zezé, Itamar, Júnior, todos os irmãos lá do Criciúma, pastor Nilson Viana, que está conosco, e muitos outros irmãos que estão conosco, pastor José Deco, pastor João de Deus, e tantos outros irmãos que estão nos mandando no chat aqui. É muito bom ter vocês aqui perto de nós. Irmãos, nós estamos chegando. Deixa eu mandar um abraço então também. Fica à vontade, pastor. A minha digna esposa, que está lá nos assistindo, ela assiste todos os programas aqui, todos os cultos online. Um abraço a ela, minha esposa, e a todos os membros da Assembleia de Deus do Inhapim que têm assistido e no outro dia comentam comigo o que assistiram. Deus abençoe a todos vocês. É isso aí. Nós estamos chegando ao final do nosso comentário aqui, né? Já são 8 horas e 30 minutos. Já tem praticamente 1h30 que nós estamos falando aqui da palavra, né? Nem parece, né? Tem gente falando aqui, a Simone falou assim, gente, se você falar em Gênesis, não vão virar à noite. e vira mesmo, né? Vira mesmo. Mas assim, uma outra oportunidade. Ela diz assim, por favor, virem à noite nesta aula de hoje. Isso é bom. É muito bacana isso aqui. Um outro detalhe aqui, pastor Saulo, eu vou transmitir um recado aqui dos meninos do Elo. Eles estão intimando o senhor aqui para a gravação do podcast, tá? Eu li aqui. Eu quero fazer uma propaganda desse podcast aqui, que está muito bom. Vamos programar e vamos estar com vocês aí. Vamos ver o Léo Riquete. Olha bem, quem ainda não ouviu os podcasts aí do Ministério Elo, vai lá, tem aí os links, ouçam, tá? Tem uns podcasts lá, mas assim, de dar água na boca. É uma palavra sensacional, porque é a palavra de Deus. E eu convido a você a fazer isso, a dar uma passada lá nos links e participar. Pelo que eu estou sabendo, vai ter até um com o pastor Eliseu e a pastora Suzana. Aí. Muito bom, muito bom. Como diz o Moisés Coelho, muito bom. Muito bom. Muito bom, né, pastor? Isso. Pastor, as nossas considerações finais. Pastor Eliseu. Tá. Resumindo, quanto a esses aí, a própria Bíblia já fala aqui no versículo de número 11, finalzinho dele, né?
estando já em si mesmos condenados. Então é inflexível, não tem conversa, é isso mesmo, e a gente resume aqui. Concluindo, né, eu vou falar alguma coisa e vocês também vão concluir aí. A gente sabe aí que o apóstolo Paulo, ele termina a carta fazendo umas recomendações particulares a Tito, e aí, como eu citei no início também, ele vai falar para Tito que ia enviar ele a outros lugares e que mandaria outros para o lugar de Tito para dar prosseguimento à igreja, né, ali. Então, ele termina aqui com essas saudações particulares aqui, direcionada a Tito. E uma coisa que eu quero deixar com os irmãos, aí eu já me encerro aqui, passo para vocês. Há certos fatos do passado que devem ser cridos, e há um tipo de vida no presente que deve ser vivido, e há coisas reservadas para nós no futuro, pelas quais nós devemos esperar. E aí nós precisamos focar nisso, né? Passados aí, as coisas que foram escritas para nós precisamos crer. Tem coisas hoje do presente que nós precisamos viver. Como diz o pastor Saulo, nós precisamos deixar um legado. Então, nós precisamos viver, lembrar do passado, né? Nós temos que crer no passado, as coisas que passaram. Nós temos que viver o presente hoje, deixando o legado e guardar coisas conosco, para quando nós chegarmos na glória. Deus abençoe os irmãos. Eu quero encerrar aqui com o versículo 8. Veio a palavra. Isso quero que deveras afirmes. Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Quando nós partirmos, ou mesmo mudando de um lugar para o outro, as pessoas têm que saber que ali esteve um homem de Deus, uma mulher de Deus. E isso é um legado que nós não podemos abrir mão. E isso é proveitoso aos homens. Que Deus abençoe. Eu agradeço o convite do pastor Gilberto para estar aqui, pastor Eliseu, nosso presidente. Muito obrigado pelo privilégio e honra. Graças a Deus. Professor? O final do verso 1 do capítulo 3 e o verso 2, né, eu acho que é assim, o que há mais de destacar aqui no capítulo 3 mesmo. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, sejam pacíficos, amáveis, demonstrando toda bondade para com todos os homens. O servo, o cristão, né, o servo fiel de Deus, ele pratica boas obras, né, e ele persegue a bondade em tudo, né. É a recomendação aqui, pronto para toda boa obra e demonstrando toda bondade para com todos os homens, né. Ele persegue o bem em tudo. Se ele for dar uma notícia, ele vai se preocupar em dar a boa notícia ao invés da má notícia. Se ele for falar de alguém, ele vai falar do bem que essa pessoa tem ao invés de falar dos defeitos, né? Ele se preocupa com o bem em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos. Então, o servo fiel de Deus, ele é alguém que pratica o bem, né? E voltando à introdução para terminar, né? Paulo começa essa carta se apresentando como servo de Deus e apóstolo de Cristo, né? De servo de Deus a gente já falou, e o termo ali é escravo, né, pastor? Doulos, escravo, né? A gente era escravo das paixões, agora é escravo de Deus, né? E apóstolo, essa palavra também é muito concorrida, né? Aos que querem ser pastores, mas aos que querem ir mais, não, eu vou mais ainda, eu quero ser apóstolo, né? Essa palavra, no seu sentido mais puro, é alguém que um entregador, para ser mais claro do que mensageiro, né? Um entregador. O apóstolo, né, do grego, né, a referência de apóstolo no hebraico é shaliach, né? Se você for em Israel e lá tem McDonald's, se você quiser pedir algo lá do McDonald's, vai vir kosher, mas vai vir do McDonald's, né? E quando chegar a entrega, vai chamar você na porta o shaliach, o entregador, o apóstolo, né? Esses que querem esse título, a intenção é se colocar acima de todo mundo, acima de toda a igreja, acima de todos os líderes, né? Que ele é o apóstolo,
né? Mas o sentido que Paulo dá aqui é bem diferente, né? Servo de Deus e servo dos meus irmãos, porque para os meus irmãos eu estou aqui para entregar, né? Eu sou entregador. É uma conotação de servo mesmo, né? Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, agradeço mesmo de coração, e eu quero encerrar essa participação de hoje encerrando com a frase de Agostinho, bispo de Hipona: pregue constantemente, quando necessário, use palavras. Ou seja, é o que nós acabamos de falar na carta de Paulo a Tito. Nosso exemplo vale mais do que qualquer palavra que nós pregamos ou que sai da nossa boca. O exemplo é sensacional. Pastor Eliseu, está com o senhor em orar, nos despedir com a bênção, conforme o senhor desejar aí no coração. Amém, queridos. Que bom que passamos esses momentos juntos, né? Juntos, falando a palavra de Deus. É claro que à distância, mas como é bom falar dessa palavra. Isso é gratificante para nós. Eu tenho certeza que não só eu, mas todos nós 4 aqui estamos saindo daqui cheios, alegres e digamos, e vou dizer mais, isso para nós não é peso, isso para nós é fardo leve, é coisa leve demais e é bom porque nós falamos a palavra de Deus, né? Então, se a gente for falar de nós mesmos, talvez pesaria muito, mas quando nós falamos da palavra de Deus, daquilo que nós precisamos viver, aí é coisa gostosa de se falar. Amém? Nós vamos orar agora, encerrando, e eu quero mandar um abraço para todos que participaram conosco, no chat, ou talvez você não escreveu nada aqui, mas participou conosco aí. Deixa eu dizer algo para você. O que nós falamos aqui é da conduta daquele que vai morar no céu. E de repente você que nos ouviu, não é crente, ainda não serve ao Senhor Jesus, não teve ainda um encontro com o Senhor. Deixa eu te fazer um convite. Há oportunidade para você aceitar Jesus e ser servo dele e ter uma vida transformada, assim como nós tivemos a nossa vida transformada. Quando Paulo escreve aqui, ele fala, lembrando aos cretenses aqui, que eles eram e não são mais, porque eles creram, aceitaram a Jesus, aceitaram a mensagem da cruz. Então é isso que eu quero dizer para você. De repente você ouviu a gente falar aqui a respeito desse amor, desta riqueza, e de repente você sentiu algo diferente no seu coração, e você quer agora aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E se você quiser aceitar Jesus, tem aí no seu vídeo, talvez tem aí no seu vídeo um número de WhatsApp que você pode mandar ali uma mensagem dizendo: eu aceito Jesus, eu quero servi-lo. Mande aí, mande o seu contato e nós vamos entrar em contato com você e nós vamos estar junto de você, falando desse amor, dessa grandeza de Deus. E se você quer realmente aceitar Jesus, coloca a mão no seu coração e eu vou orar por você, e eu tenho certeza que Deus vai ao seu encontro, a salvação, que é o que Ele tem para nós. Amém? Então ora comigo. Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom meditar na Tua palavra, como é bom viver a palavra do Senhor. Nós Te louvamos por esses momentos que passamos aqui, ó Deus, ministrando a Tua palavra, estudando a Tua palavra, falando aos Teus filhos a Tua palavra. Coisa linda, coisa maravilhosa, Senhor. Ó Deus, e nós Te louvamos de todo o coração por todos aqueles que participaram conosco lá das suas casas, dos seus trabalhos, de onde eles estão, ó Deus, eles participaram conosco. E nós Te louvamos pela vida de todos eles. Te louvamos, ó Deus, pela vida desse que Te aceitou como Senhor e Salvador da vida deles. Que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa estar com eles, que o Senhor possa fortalecer o coração deles, que o Senhor possa falar ainda mais ao coração deles. Ó Deus, nós Te louvamos e somos gratos a Ti de todo o nosso coração, por Tua bênção sobre as nossas vidas. E agora, Pai, seja conosco, dando-nos uma noite feliz, um sono tranquilo. É o que nós oramos a Ti, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Ó Deus, rogamos ainda em favor daqueles que estão enfermos, para que o Senhor venha curá-los, trazendo, ó Deus, a paz e a alegria ao coração deles. É o que nós oramos a Ti, ó Deus, no nome santo
de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce e santa comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém. Amanhã, às 20 horas, uma live da cantora Lugiana. Não perca, tá bom? Deus abençoe vocês. Por sua morte naquela cruz, o véu rasgado foi, nos libertou e salvou para viver sua vida de comunhão. Hoje alegres estamos em tua presença, Senhor, vivendo em graça e misericórdia, a ti nós rendemos louvor. Senhor, eu quero te agradecer, pois me deste a vida sem merecer. Me achego a ti para adorar, pois tua cruz salvou, com suas mãos me libertou. Senhor, eu quero te agradecer, pois me deste a vida sem merecer. Me achego a ti para adorar, pois do alto me salvou, com suas mãos me libertou.